Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de Digimon Adventure 2020. Hoje a gente vai estar falando sobre o episódio 26, que foi mais um episódio de transição, ou seja, ele foi mais um episódio meio lento, né? Mas não foi um episódio ruim de forma alguma. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vambora! Então esse episódio mais uma vez foi dividido entre uma parte do mundo real, uma parte do mundo digital. Acontece assim porque os Digi Escolhidos estão divididos dessa forma também, né? Dessa vez a gente vai começar pelo que está acontecendo no mundo digital. E algumas coisas bem interessantes aqui no começo, pessoal. Primeiro a gente vê o Eldoradimon nadando, né? Isso é muito legal. Primeiro, nunca se esqueçam de que ele é um Digimon muito grande. Ele é do tamanho de uma montanha, né? Então, para um Digimon como esse estar nadando, deve estar sendo um maremoto ali, né? Mas como o oceano ali é gigantesco, né? Muito mar, ele tem bastante espaço para nadar com certeza. E parece que ele nada muito bem, né? Afinal de contas, apesar de todo esse tamanho, ele continua sendo um Digimon tartaruga. Então, super legal isso, né? E a gente vê mais duas coisas muito interessantes. Primeiro, os Digi Escolhidos estão ali alimentando os Digimons, então muitas frutas e coisas do tipo, para eles reporem as energias deles, né? O que é muito importante, eles estavam precisando, eles já tinham reclamado de estarem sem forças, então isso daí é um reabastecimento que é muito importante. Depois disso a gente vê uma imagem da ilha onde eles estavam, lá em cima no céu, né? Então super importante isso, pessoal. É uma ilha, parece uma ilha flutuante que está lá em cima. Porém, eles estavam naquele lugar desde o começo da temporada. E vocês viram eles passando por muitos lugares. Tinha lagos, tinha lugares que pareciam um mar, tinham muitos Digimons enormes, tinha deserto, tinha um monte de coisa e estava tudo em cima daquela ilha. Então mostra pra gente o quão grande era aquele lugar, aquela ilha flutuante, né? Eles caíram de muito alto. Mesmo assim, eles conseguem enxergar ela lá em cima, né? Muito bem ainda, né? Ela ainda tá bem grande lá, provando esse tamanho. Então, super legal tudo isso. Dá uma visão pra gente do mundo digital muito interessante, na minha opinião. Essa parte foi super legal. Então, uma outra coisa legal que eu achei interessante mencionar aqui é que eles conversam com o Leomon e perguntam pra ele se eles conheciam esse lugar, esse oceano onde eles estão, né? E o Leomon nega. Ele fala, não, a gente não conhece. Então faz sentido a gente imaginar que eles viveram a vida toda em cima daquela ilha flutuante, achando que aquilo era o mundo para eles. É quase como se uma pessoa vivesse na Terra e acreditasse que a Terra é plana, né? Chegou na beirada, o planeta terminou, né? É basicamente o que acontecia com eles. Então, para eles, até para o Leomon e para os outros Digimons que estão ali, tudo aquilo, aquele mar, aqueles Digimons no mar ali, tudo aquilo é novo, o que é muito interessante. E daí então a gente vê algumas criaturas marinhas lutando no meio do mar, perto de onde está o Eldoradimon, né? Então os Digi Escolhidos conseguem ver bem o que está acontecendo. A gente vê uma Ebidramon em primeiro lugar, pessoal. Ebidramon é um Digimon dragão, lagosta, gigante, do nível adulto de evolução. Não é um Digimon assim super especial, mas é um Digimon muito legal, que aparece raramente. Então muito interessante eles terem mostrado ele aqui. E perseguindo ele está uma Sidramon. Então a Sidramon, também um Digimon de nível adulto, muito forte, nesse caso muitas pessoas conhecem ela muito bem. E ali está acontecendo uma perseguição entre esses dois Digimons de mesmo nível, que vivem num habitat parecido, e é uma coisa de o mundo daquele que sobrevive, né? O mais forte vai acabar ficando e ele vai acabar evoluindo. E o que acontece é que ela está caçando aquela Ebidramon. Então a luta começa e ela destrói a Ebidramon, come a Ebidramon, e depois dela se alimentar, ela passa por uma evolução. Então a gente vê a Sidramon evoluindo para uma Waru Sidramon, pessoal. Então, Waru Sidramon é um Digimon de nível perfeito, muito parecida com a Mega Sidramon, com certeza é uma variação de Mega Sidramon do atributo vírus. Então as duas têm a força parecida, é o atributo que faz a diferença, então elas usam poderes e habilidades diferentes e coisas do tipo. Uma curiosidade, essa é a primeira vez que a Waru Sidramon aparece no anime. Então muito interessante que eles tenham colocado ela aqui, né? Que eles não tenham colocado duas Mega Sidramons, como a gente sabe vai aparecer mais uma depois. E sim, variado, né? Colocado uma Mega Sidramon e uma Waru Sidramon. Acho isso muito legal. E bom, logo depois que isso acontece, a Waru Sidramon, vendo que ela podia se alimentar mais, porque ela observa aquela grande ilha se movendo, né? O Eldoradimon e os Digi Escolhidos com os Digimons deles estavam ali em cima, ela decide atacar eles. E daí a situação fica ainda mais complicada.
não apenas os Digi escolhidos, mas também o Leomon e todo mundo que está ajudando o Leomon ali, começam a atacar o Arosidramon. Eles não conseguem derrotar ela, mas eles conseguem expulsar ela de perto. Porém, assim que ela mergulha no mar, tudo fica silencioso e alguns mergulhos acontecem e a gente vê que ela estava chamando um outro Digimon para ajudar ela. Nessa hora aparece uma Megacidramon. Então, Megacidramon aparecendo para vocês aí, é mais uma vez um Digimon de nível perfeito. É a forma original, né? A gente diz que existe a original. Megacidramon apareceu primeiro e depois a Arosidramon foi criada, por isso ela é vista como a variação, né? É um Digimon muito poderoso, usa principalmente ataques elétricos e de água. É bem interessante porque ela é um Digimon que vive no mar, né? Água conduz eletricidade, então ela realmente é bem forte se você pensar bem, né? Bom, a Megacidramon e a Arosidramon começam a lutar juntas, inclusive elas sobem em terra, assim. Essa é uma coisa que eu queria comentar, que na hora que elas estão andando na terra, assim, parecendo aquela serpente marinha, alguma coisa assim, que é realmente o que elas são, né? Elas estavam muito monstruosas, é até estranho você ver aquilo, mas foi bem legal, né? E elas vão para atacar os Digi escolhidos, mais uma vez eles começam a se defender, tentar expulsar elas dali, destruir elas, alguma coisa do tipo, né? Mas nessa hora, pessoal, a gente corta dessa cena e vai um pouco pro mundo real. E no mundo real eu vou tentar ser um pouco mais breve, pessoal, porque a gente vê um pouco mais do mesmo que estava acontecendo nos outros episódios. Os Digi escolhidos que estão ali, principalmente o Easy, estão investigando o que está acontecendo com aqueles barcos no mundo todo e a conexão que aquilo tem com aquele mar de Zurumons que estão na rede, né? Então o Easy descobre que ele conseguiria resolver aquele problema sem precisar destruir todos os Zurumons, usando o sinal de GPS, alguma coisa do tipo, né? Onde ele mandaria um sinal de socorro e esse sinal de socorro faria com que os barcos voltassem a ter o controle normal. Então, meio que ele identificou uma maneira de fazer as coisas voltarem ao normal, de uma forma inteligente, o que foi muito legal, né? Quase como uma reação em cadeia que faria cada barco mandar um sinal que faria com que um barco próximo ou barcos próximos ficassem bem novamente, né? Então, faria com que todos os barcos do mundo voltassem ao normal. E é realmente o que acontece. Então, durante esse período, né, de salvar todos os barcos, algumas coisas estavam acontecendo. Primeiro, a Hikari, irmã do Taichi, estava ali perto, observando tudo, né, e achando tudo muito estranho, né? Com certeza, eles estavam tentando disfarçar, mas não estava dando certo. E segundo, lá dentro da rede, os Digimons dos Digi escolhidos estavam lá, vendo que os Zurumons saíram daquele lugar. Então, depois que os barcos ficaram bem, os Zurumons foram embora, né? E nessa hora, umas marcas roxas que soltavam uma energia negra, uns raios assim, ficavam nos lugares. O que eu imagino é que aquilo tem a ver talvez com o veneno que está no corpo dos Zurumons, né? Porque os Zurumons, apesar de serem Digimons de nível em treinamento 1, eles são Digimons venenosos. Então o veneno deles é bem fraco, mas eles estavam em uma quantidade tão enorme, tão absurda, parecia um mar, que o veneno deles com certeza ia ficar muito pior, né? E eles aparentemente estavam se alimentando. Então eu imagino que talvez tenha a ver com o veneno deles. Mas depois que eles saem de lá, inclusive, essas marcas roxas começam a desaparecer. Mas pode ser que não, pode ser que seja uma outra coisa que tenha a ver com alguma coisa que está controlando eles, mas a gente vai ter que esperar para ver o que acontece depois, né? Então nessa parte, pessoal, basicamente foi isso, eles salvam os barcos e os Zurumons saem de lá e vão para outro lugar. Eles meio que desaparecem depois disso, então fica meio no ar o que estava acontecendo ali, né? E daí, voltando para o mundo digital, a luta continuava. A luta começa a ficar cada vez mais complicada, até que uma hora o Greymon cai dentro d'água, junto com o Tai, né? Onde estão ali a Arosidramon e a Megacidramon. E elas começam a atacar o Greymon, mas elas meio que se enrolam, né? Elas estavam meio bagunçadas ali, então estava meio complicada a situação. Mas foi uma luta, assim, de certa forma, bem violenta, né? Se você pensar bem, eles estavam se arranhando, mordendo, você via cortes abriu um corte na barriga do Greymon, ele mordeu a Megacidramon uma hora e saía, tipo, informação, como se fosse sangue, assim, na água, né? Foi bem interessante essa parte dessa forma, como eles mostraram, né? Mostra que eles não estavam se segurando mesmo, né? Eles querem passar essa coisa de o mais forte sobrevive, a gente se alimenta de outros Digimons e coisas do tipo, né? Então a luta continua, o Greymon estava na desvantagem, os Digimons lá fora estavam tentando ajudar, né? Ainda o Garurumon e tudo mais estavam tentando ajudar, e a coisa continua até que, mais uma vez, a gente volta para o mundo real e as coisas ficam mais interessantes ainda. Quando os Digi escolhidos percebem que eles precisam voltar para o mundo digital, porque ali eles já tinham feito tudo o que eles precisavam.
mas eles estavam sentindo que era no mundo digital que o problema ia continuar e que eles precisavam ir para lá para ajudar o Tai e todo mundo porque eles estavam preocupados, né? Muito interessante, já tinha passado bastante tempo que eles estavam no mundo real, com certeza. Mas aí o que acontece é que a Hikari tá ali perto. E a Hikari, como sempre, se você assistiu o Digimon Adventure original, você sabe disso, é extremamente misteriosa. As coisas que acontecem com ela são até diferentes do TK, né? O TK, ainda que ele tenha esse lado sagrado e de luz e tudo mais, o maior disso tá na Hikari, sempre. Ela sempre tem esse lado de luz misterioso, muito forte dentro do mundo digital. E ela levanta, né? Muito misterioso, com certeza. Diz que tem alguma coisa chamando ela, né? Que eu imagino que possa ser algum Digimon sagrado mais uma vez, a própria Teiyumon, o Valdormon, sei lá. E nessa hora, todos os Digi escolhidos olhando para ela, aparece uma luz embaixo de todos eles, e essa luz literalmente teletransporta todos eles. Você vê eles desaparecendo no ar de onde eles estavam, eles somem. Então, no mundo digital, mais uma vez, o Tai e o Agumon estavam numa situação ainda pior, onde a Waru Sidramon e a Mega Sidramon tinham chamado mais 2 Sidramons para ajudarem elas, né? A atacarem eles. Eles ainda sem energia suficiente, né? Eles nem estavam evoluindo para o nível perfeito. Tava uma situação extremamente difícil, né? Mas nessa hora, quando eles iam ser atacados, o Zudomon aparece de dentro d'água. Então, a gente percebe nessa hora que os Digi escolhidos tinham se teletransportado exatamente para o mesmo lugar onde o Tai e o Matt estão, né? Então, isso é muito importante, pessoal. A gente vai ter que conversar disso mais pra frente, porque ou isso tem a ver com o Digivice, né? Porque eles têm os Digivices conectados, eles foram teletransportados para lá, ou de alguma forma, essas coisas sagradas, essa luz, algum Digimon que está por trás de tudo isso, mandou eles exatamente para aquele lugar, né? Porque de certa forma é muito conveniente, mas seja como for, eles precisavam daquela ajuda. Então todos os Digimons já no nível perfeito dos outros Digi escolhidos começam a lutar ali juntos e atacar as Sidramons e as Waru e Mega Sidramons. E a luta vai ficando cada vez mais legal de certa forma, até as duas nível perfeito formarem um turbilhão de água que vem na direção deles, mas a Garudamon dá um ataque super forte e explode aquilo de uma vez. Então dá pra gente imaginar que todas elas foram derrotadas, inclusive muitos ataques que elas tomaram quebraram parte do corpo delas. A gente via rachando assim, né? O chifre, a parte da cabeça das Sidramons. Então elas estavam bem feridas ali, com certeza se elas não foram derrotadas, elas não iam voltar mais. E nessa hora, então, a coisa tinha todo acabado. Eles estavam felizes, né, o Tai e o Matt, de ver os amigos deles de volta. Só que então a gente vê que a Hikari estava ali, né? E o Tai olha para ela e fala: Hikari, o que você está fazendo aqui, né? Por que você está aqui? Da mesma forma que o Matt se comportou quando o TK tinha aparecido, né? Mais uma vez, uma coisa muito misteriosa, obviamente tem a ver com os Digimon sagrados, porque a Hikari, mais uma vez, é a Digi escolhida da Teiyumon, que é um dos Digimon sagrados com certeza. E a última cena do episódio, basicamente, é de uma ilha lá no fundo, toda coberta por nuvens e fumaça, alguma coisa. E de dentro dessa nuvem, alguns raios de cor escura estão passando. Então dá pra perceber que as coisas não estão muito legais ali, mas é quase como se fosse um outro continente. Dá pra gente esperar que as aventuras deles vão continuar quando eles chegarem lá, né? Através da ajuda do Eldoradimon. Então, pessoal, nessa hora a prévia vai começar. Então vocês sabem, eu vou começar a falar da prévia agora. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir o vídeo agora, tá bom? Vocês estão avisados, então eu vou começar a falar da prévia agora. E, obviamente, eles vão continuar no mar ali, seguindo em direção daquela ilha, eles vão acabar chegando lá, né? Então a gente vê, inclusive, alguns Digimons que vão aparecer, a gente vê alguns Tortomons, também chamado de Turtlemons, né? São Digimons de nível adulto, bem simples até, a gente vê eles há muito tempo em Digimon, mas legal que eles estão aparecendo ali, né? Alguma coisa muito ruim está acontecendo naquela ilha, a gente vê eles mencionando o Dark Knightmon mais uma vez, quer dizer que eles estão atrás do Dark Knightmon, com certeza nessa parte. E através de tudo isso a gente vê que eles vão começar a lutar. A gente vê o Patamon, inclusive, meio que evoluindo, né? Nas costas do Patamon, asas de anjo e depois um brilho em volta do corpo dele enorme. Com certeza ele vai acabar evoluindo para Angemon no próximo episódio, que vai ser muito legal. A gente vê também um pouco dos Zurumons na rede. Então os Zurumons obviamente não sumiram, né? Eles estão lá ainda fazendo alguma coisa. Então eles vão causar algum problema. Então a gente vê uma base espacial, um foguete explodindo
Então eu acho que as coisas ficaram muito complicadas. Esse foguete explodindo é uma coisa muito séria, mais coisas horríveis acontecendo no mundo real por causa do mundo digital, né? Continuando com essas coisas, ficando cada vez pior. E daí, por último, o Easy tá mostrando alguma coisa com o Digivice dele. Ele meio que escaneia o corpo do Agumon, que fica azul, e daí vira meio que uma cartinha no ar, assim. O que isso quer dizer eu não sei, mas a gente vai ter que esperar para ver o que isso significa, para que eles vão usar esse tipo de coisa. Nós vamos ter que esperar. Mas, pessoal, é daí então que a prévia termina e o episódio termina definitivamente. Então, galera, esse episódio, como eu disse, é um episódio de transição. Então ele não é um episódio forte de forma alguma. Parece um episódio bem normal, inclusive, meio que um episódio do começo da temporada. A gente teve vários parecidos com esse. É normal, em Digimon a gente sempre teve episódios assim. Em todo o anime, inclusive, a gente tem episódios de transição. É completamente normal, esse tipo de coisa acontece. Então, com certeza as coisas não são tão incríveis quanto no meio de lutas contra vilões e coisas do tipo, né? Mas mesmo assim, foi um episódio legal, foi inclusive melhor do que o episódio passado, na minha opinião. Mas é isso, pessoal. Então, vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse episódio, dessa temporada. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho e, se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dia escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso, então fui, dia escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!